O uso das redes em nível de educação, quando a gente está falando sobretudo da educação superior, parece algo bastante inerente. O próprio surgimento das universidades tem a ver com isso de formar redes. Não à toa e não por acaso, por exemplo, hoje na Europa já existe um projeto que é bastante abrangente, chama-se Pacto Bolonha. O Pacto Bolonha significa uma espécie de conexão e formação de rede de todas as universidades da Europa. Isso, só para a gente poder ter uma ideia, quando refletido nesse estudo que a gente fez e apresentou com os 11 países ibero-americanos, a característica é de que todos estamos conectados também. E nesse sentido é bastante, de uma forma alentadora, que a gente consegue registrar e deixar sistematizado que as redes nas universidades do Brasil, elas já fazem um papel e cumprem uma função bastante importante e que todos nós estamos de alguma maneira muito ligados a eles. Por exemplo, quando nós falamos de uma plataforma Lattes, é uma plataforma que tem exatamente essas características que se conectam e fazem parte de um conjunto todo de informações em que pesquisadores, que somos todos em universidade fazemos pesquisa, pessoas que fazem projetos de extensão envolvidos de distintas formas com a docência, nos conectamos e podemos potencializar, por exemplo, boas práticas. Então, a gente estando aqui na Unesp, no campus de Bauru, eu consigo, por exemplo, fazer algumas interconexões com uma colega chamada Kátia Cunha, lá na Federal de Pernambuco, ou com uma colega chamada Ana Maria na UNB, ou então no Rio Grande do Sul com a Mayra Baumgarten. Então, eu tenho distintos atores que se envolvem e quase que num processo de formar núcleos de estudos, a gente vai fazendo quase que redes de redes. A nossa grande questão talvez fosse a formação de redes na educação básica. E isso é bastante interessante, porque a gente tem alguns projetos e alguns programas que demandam, por exemplo, essa formação de redes. Um exemplo recente, para a gente poder ter uma ideia, é, por exemplo, o PNAE, né, que é um pacto, como o próprio nome diz, nacional de alfabetização na idade certa. Esse pacto, dadas as suas características, ele forma uma grande rede na educação básica num lugar privilegiadíssimo, que são, né, desde o momento em que deixou de ser implementado, em 2017, final da educação infantil e começo do ensino fundamental. Um momento decisivo, importante para a passagem das nossas crianças ao mundo da escrita, ou a cultura da escrita, ou a escrita da cultura, como a gente queira. A questão é que fica restrito esse momento. Quando você chega, por exemplo, nos anos médios do ensino fundamental ou nos anos finais do fundamental, que a gente chama de Fundamental 2, não há redes tão bem formadas assim, é bastante interessante. Então você tem os dois pontos. No ensino médio também bastante escassas são as poucas redes que a gente encontra, né? Então, o que você tem? Na educação superior, uma condição quase sine qua non. Na educação básica, somente aí, no finalzinho da educação infantil, no começo do fundamental, que a gente teria, então, um processo todo de incorporação das redes como nossas práticas. E é bastante interessante que os resultados vêm logo em seguida. Nada como uma boa prática compartilhada, nada como uma boa prática vivenciada, porque ela nunca vai ser boa para todo mundo da mesma maneira. Uma prática que é exitosa numa certa escola, ela, com algumas modificações, ela pode funcionar em outra. Em outra, inclusive, pode ser um exemplo de como não fazer, né? E esses processos todos, quando a gente está em rede, a gente economiza, a gente poderia dizer assim, um tempo, um processo todo de gestão, um espaço que fazem bastante diferença quando a gente está tratando, por exemplo, de políticas públicas ou de gestão da educação básica. O Brasil, nesse conjunto de 11 países, parece bastante ocupar uma condição privilegiada. Há um ponto comum entre eles, inclusive, que nós podemos tratar de uma forma muito, assim, quase que com propriedade, que é a nossa inserção nos processos todos de educação à distância. Na educação superior, nada caracteriza mais o processo todo de rede que a educação à distância. Pelas próprias características, a questão mesmo da assincronicidade, pelo processo, inclusive, da autonomia que o aluno tem que ter lá, mas ele não dispensa esse papel do que a gente costuma chamar de tutor ou mentor desses estudantes todos da educação à distância. Então, o Brasil ocupa um lugar bastante interessante, sem contar com outras grandes redes, por exemplo. Então, a gente tem um conjunto de professores de matemática, e essas redes, elas se distribuem pelos 27 estados da federação, praticamente. Uma rede de professores, por exemplo, de ciências, e eles também se conectam. Agora, eu queria só ressaltar, é bastante interessante que são todos modos de rede, de constituição em rede, em conectividade da educação superior. Né? E essa educação superior, quando não voltada para a educação, ou seja, para formar novos professores, ela fica restrita à questão da pesquisa. Esse desdobramento entre pesquisa,
científica, né, que nós produzimos na nossa universidade, sejam as pesquisas de modo pesquisa pura, como a gente costuma chamar, ou pesquisas aplicadas, elas ainda estão muito distantes do que acontece na educação básica. As nossas pesquisas da área de educação, que tentam se aproximar, só para a gente poder ter uma ideia, essas ainda não formam redes tão privilegiadas como essas redes que nós teríamos ligadas especificamente à pesquisa. Só para a gente poder perceber, há inclusive fóruns, né, de distintos professores que trabalham com ciências, ou então, por exemplo, um fórum de pró-reitores de graduação, fórum de pró-reitores de extensão. Mas a gente não encontra, por exemplo, fórum de professores de matemática, fórum de professores de língua portuguesa, né, voltado especificamente para resolver aquelas demandas que a gente tem da educação básica. Então, são pequenas iniciativas que a gente tem, mas elas não têm ainda essa abrangência que outras redes possuem. Então, eu queria só ressaltar isso. É bastante interessante o quanto as redes fazem parte da nossa condição como universidade. Elas estão muito mais ligadas à questão da produção científica, o seu processo de construção e difusão, mas muito pouco ainda nesse processo todo de redes que vão se conectar com as demandas da educação básica, que a gente considera sempre em termos de políticas públicas, e qualquer pessoa que lide com a formação de professores considera fundamental. Eu preciso ter um diálogo direto, eu preciso ter uma rede quase que sem interrupção nenhuma com as demandas que a educação básica oferece e com aquilo que a gente tem produzido na universidade, seja em termos de metodologias, seja em termos de técnicas, seja em termos de novas teorias. Não importa, são todos aspectos muito importantes para a gente poder compreender, e uma vez compreendidas as demandas da educação básica, a gente vai poder responder com melhores técnicas, melhores significa que vão responder essa demanda, e a gente vai ter uma qualidade melhor. Melhorei a qualidade da educação básica, a qualidade da educação superior também vai, sem dúvida nenhuma, ser melhor.